E deixar a medicina foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Eu pensei que eu era boa em matemática antes de entrar. Se você focar nos outros pra fazer tudo que você quer fazer, não vai dar certo. Mas não foi um problema pra mim. Falar, ai, tá bom, vale a pena. Escolher economia foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi a minha trajetória, tanto pra escolher economia, para começar a economia. Eu fiz algumas perguntas aqui no chat e eu vou fazendo tipo um bate-papo. Ele vai me perguntando e eu vou conversando com vocês e a gente vai fazendo assim para ser uma coisa mais interativa e eu trazer realmente informações que fazem sentido, tá? Eu tô com uma luz aqui que a qualquer momento ela pode desligar. Tô com um microfone que descarregou bem na hora que eu fui gravar, tive que botar para carregar correndo. Então assim, ó, hoje é meio que tudo na luta, entendeu? Eu não planejei muitas coisas aqui. É realmente bem um bate-papo. Como que aconteceu, né? Por que eu escolhi economia? Por que eu quis fazer economia? E o que mais me chamou a atenção? Primeiro que vocês têm que entenderem o começo da história. Eu sempre fui interessada por economia. Sempre. De formas indiretas. Então, eu sempre gostei de geografia, sempre gostei de história, sempre gostei de matemática, sempre gostei de guerra, falar sobre o que aconteceu naquele país por causa de, enfim, de determinados movimentos políticos e tal. E sempre gostei de geopolítica, política, só que nunca entendi muito bem. Antes de fazer economia, eu fazia medicina. Eu fiz 3 anos de medicina. Me imaginem eu sendo médica. Eu fico pensando, Deus me deu todos os indícios de que não era pra eu ser médica e eu insisti e fui pra ser. Mas tudo bem, passei numa faculdade e fui fazer. Quando eu voltei, né, eu tinha feito 3 anos de faculdade, eu não fazia faculdade aqui, em São Paulo, e aí quando eu voltei da minha faculdade, uma vez a minha mãe sentou comigo e falou, olha, Ana, eu acho que você não gosta de medicina. E só uma pessoa sabia disso, a minha prima, que uma vez ela me perguntou, e você curte o curso? Porque ela ia fazer medicina também, ou ela já estava fazendo, alguma coisa assim. E eu falei, não ligo muito não. Aí ela falou, nossa, mas como assim? Aí eu falei, eu não gosto muito, eu não, sei lá, eu faço porque eu comecei e não vou parar. E aí eu nunca tinha comentado assim muito com as pessoas de que eu não gostava. Mas meu pai e minha mãe percebiam, porque eu nunca falava sobre o hospital. Eu sempre contei mil coisas dos lugares que eu morei, mil coisas sobre as viagens que eu fiz e tal, sobre as coisas que eu estudava no YouTube, menos sobre medicina. E aí, o que aconteceu? Nessa época, no meu 3º ano, eu passei muito tempo na pandemia, né? Dentro de casa, estudando em casa. E eu assistia muito vídeo de geopolítica, muito vídeo de economia, e sempre mandava para os meus pais. E aí, quando eu cheguei, foi a conversa que minha mãe teve. Minha mãe falou, eu acho que você não gosta de medicina, e se você não curte, muda. Falei, mãe, eu já tô no 3º ano. Gente, eu não gostava de medicina desde o 1º ano. Desde o 1º semestre eu já sabia que eu não gostava de medicina. Eu falei, vou tentar mais um semestre. No fim, eu fiz 3 anos de medicina. O meu maior medo realmente era meu pai ir contra, brigar e tal. E aí ela falou, não, eu duvido com todas as minhas forças que seu pai vai contra. E aí eu sentei, conversei com meu pai e falei que eu não queria fazer mais medicina, que eu não me via sendo médica, que aquilo não era pra mim e tudo mais. E ele falou, Ana, então muda de curso. Você quer a área da saúde, né? Aí eu falei, não quero nada de saúde, não quero nem ver saúde. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer economia. Não tinha ninguém da minha família próxima que fez economia. Os primos que eu sabia que tinha feito economia era muito longe, eu nem tinha contato com eles. E aí meu pai falou, bom, você tem 3 meses, em 3 meses você não passar em economia, então você vai ter que fazer outra faculdade, você vai ter que continuar fazendo medicina. Não quero desculpa, não quero saber, você não vai ficar sem estudar, e beleza. Em 3 meses, aí assinei um cursinho online lá, estudei feito uma maluca, e passei na faculdade, entrei e comecei a fazer.
eu percebi que medicina não era pra mim no primeiro semestre. Mas antes de começar a faculdade, eu cuidei de uma pessoa que estava dentada. E quando ela faleceu, essa pessoa faleceu, eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, muito chateada. Eu pensei naquela hora, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter dificuldade com isso. Eu vou ter muita dificuldade. Passou, e eu comecei a fazer as matérias, tinha matéria que eu curtia, tinha matéria que não, mas até aí tudo bem, a vida é assim. Quando começou a pandemia que eu vi realmente que eu não gostava. Eu não tomei essa decisão de deixar a medicina de forma imprudente, pelo contrário, eu realmente pensei e amadureci a ideia. Eu sentei com meu pai, mas depois de não ter gostado do curso, depois de 6 semestres, 5 semestres, não foi do nada, sabe? Eu não gostava mesmo. E eu não me via sendo médica, eu não me via fazendo aquilo. Eu sempre fui uma pessoa criativa, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler artigos, de ler jornal, essas coisas. Então eu não me via sendo médica. Eu pensava, gente, mas como que eu vou fazer isso, sabe? Eu não vou ser feliz. Além disso, o maior medo que eu tive só foi do meu pai não apoiar. De resto, gente, eu não tive medo de nada. Não tive medo de nada. Eu não tive medo do curso, eu não tive medo de nada. Eu só fui viver e fui ver o que dava. Eu também já tinha tido uma boa base, porque a medicina faz você estudar muito e se concentrar muito, e é uma quantidade bem grande de matéria. Então, eu vim com essa carga de responsabilidade e tal, que essa outra faculdade me preparou. Então não foi do nada, não foi uma coisa assim, imprudente, sabe? O chat me fez uma pergunta também que eu achei interessante. Ele me perguntou: as pessoas ficaram chateadas, alguém negou e tal. Teve algumas pessoas que ficaram, tipo, meio ofendidas, meio chateadas, porque eu tinha parado medicina, mas não foi um problema pra mim. Eu não tive problema com isso, eu nem foquei nelas, eu só fui viver. O que me importava mesmo era meu pai me apoiar. Meu pai me apoiou, já era. Né? Minha mãe também, desde o início, também me apoiou. Então, tava bom demais. Eu não foquei nessas pessoas. E acho que é isso, gente. Você não pode ficar focando nos outros. Se você focar nos outros pra fazer tudo que você quer fazer, não vai dar certo. Ele também me perguntou assim: você se veria feliz, né? Se você tivesse medicina hoje, como seria? Eu seria extremamente triste. Eu seria uma pessoa triste como eu era, fazendo medicina. Eu era uma pessoa extremamente triste. Então eu seria triste. De fato, seria triste. E deixar a medicina foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Escolher economia foi a melhor coisa que eu fiz. Uma coisa que as pessoas sempre me falam, sempre me perguntam é o que um economista faz? O que um economista trabalha? E eu nunca sei responder direito, porque, gente, o economista trabalha com tanta coisa, em tanto lugar diferente, que dentro da economia tem tantas nuances, assim, de processos, de desenvolvimento e tudo mais, que realmente é complicado falar só alguns lugares. Então a gente trabalha em banco, trabalha no Estado, trabalha com políticos, fazendo política pública. A gente trabalha no Banco Central, né, que é óbvio. Lugar que faz crédito, lugar que faz pesquisa de grãos, pesquisa de agronegócio. A gente trabalha em muitos lugares. E a minha decisão, ela foi em interesse pessoal mesmo. Eu nunca tinha tido não foi uma questão forçada, sabe? Eu não escolhi economia por força, não, pelo contrário, eu escolhi economia realmente porque eu gostava de economia e eu achava aquele curso muito legal. E era o único curso que tinha geopolítica, que tinha filosofia, que tinha finanças, que tinha várias coisas que eu curtia muito. Sobre a minha relação com dinheiro, né? Já que o economista lida muito com dinheiro. Eu sempre tive uma boa relação com dinheiro. Eu nunca tive dificuldade de economizar, me planejar, gastar muito. Isso nunca foi um problema pra mim. Tenho que ficar dentro de um orçamento X. Eu fico dentro do orçamento X, não passo daquilo. Eu nunca tive esse problema com dinheiro, mas eu já vi muito na minha família descontrole de dinheiro. Não ter dinheiro pra fazer as coisas, não ter dinheiro pra, enfim, desenvolver e tal. E eu já vi isso muito próximo. Então,
Eu não queria passar por isso e eu queria ter informações que as outras pessoas não tinham, que para guardar dinheiro, Então foi em busca disso, como é que eu guardo dinheiro? Como é que eu invisto meu dinheiro? Foi assim que eu comecei a dar os meus passinhos em finanças mesmo. Não tanto em economia hardcore, assim, economia monetária, essas coisas, mas mais em finanças. O maior choque que eu tive foi pensar, quando eu entrei em economia, foi pensar, caraca, tem muita coisa em economia que eu nem imaginava que existia e que são assuntos muito legais, muito relevantes, mas que não é nítido, né? Você não consegue ver que aquilo existe. Eu tive uma matéria que mais me chamou a atenção, que foi macroeconomia, que eu tive uma professora muito boa mesmo, e que foi a matéria que meio que me fez apaixonar por economia de verdade. Até então eu gostava de fazer, mas eu não era apaixonada, sabe? E essa matéria meio que falou assim: Ana, você tá no caminho certo, hein? Acho que você tá fazendo a coisa certa. E aí, deu certo, assim. Eu fui monitora dessa matéria de macroeconomia. Gente, foi muito bom, foi muito importante pra mim ser monitora. Foi a matéria que definiu as coisas. Em que momento você percebeu que economia não é só sobre dinheiro? Eu percebi, bem no começo da faculdade, que economia definitivamente não é sobre dinheiro. Na verdade, economia é sobre decisões, escolhas e escassez. Isso são os 3 pilares da economia. Para tudo existe um depende e um trade-off. Isso é economia. Não tem como você fazer escolhas não pensando em escassez. Não tem como. Então, fez muito sentido. Eu consegui ponderar muito melhor as minhas escolhas depois que eu comecei a fazer economia. Como você começou a enxergar política, inflação, juros, pobreza e riqueza de forma diferente? Você começou, né? Eu comecei a enxergar a política diferente, e aí já envolve até um pouco da outra questão. Eu comecei a ser mais cética em relação à política, principalmente a relação de intenção. Acho que a relação de intenção, eu sou bem mais cética. A intenção que o político tem em fazer as coisas assim, porque existe um jeito certo de fazer e existe um jeito que dá certo, que funciona. E a pessoa não faz porque ela não quer, entendeu? Não faz. Sobre inflação, juros e pobreza, eu nem sabia como funcionava o juros direito. Eu estudava, mas estudava assim por cima. Não sabia todas as questões de juros, como o Banco Central definia juros, como que era o modelo do Banco Central, os dados, né, de pobreza no Brasil e tal. Isso eu não sabia, eu não tinha tanto contato com isso, principalmente porque eu fazia outra disciplina, então eu viajava, para mim era um outro mundo, né? Eu comecei a ter mais contato quando eu fui realmente para a economia. Aí tudo fez mais sentido. E se eu comecei a ser mais crítica, cética ou estratégica? Depende. Na minha vida pessoal, eu tento ser mais estratégica. Fazer coisas na minha rotina mais estratégica, deixar as coisas mais dinâmicas e tal. Eu comecei a ser mais cética em alguns assuntos, em outros eu sou crítica, mas eu também deixei e larguei de mão. Sabe quando você desiste? Você fala, ai, tá bom, não vale a pena. Eu tenho muitos assuntos assim que eu era mais cri-cri e eu deixei de ser cri-cri depois que eu fiz a economia e vi que não valia tanta a pena assim, que tem gente que não vai entender mesmo. E deixa aí, deixa pra lá, não tem problema não. Teve algum momento em que você pensou em desistir? Não. Eu nunca pensei em desistir de economia. Nunca, em momento nenhum. Teve momentos difíceis. Economia pra mim foi muito mais difícil que medicina. Muito mais, não tem nem comparação. Eu tive muito mais dificuldade de fazer economia do que medicina. Mas eu nunca pensei em desistir porque eu tinha certeza que era aquilo que eu gostava e era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então eu nunca pensei em desistir. Qual foi a parte mais difícil? Matemática, teoria, pressão e expectativas. Expectativas adaptativas. Foi difícil, mas não foi a mais. Teoria? Não, teoria não é difícil. Você tem que seguir a lógica do cara, assim. Você tem que seguir a lógica da pessoa que tá tentando te explicar a forma que ela pensou pra definir aquele momento. Matemática, sim. Matemática foi bem difícil pra mim. Eu pensei que eu era boa em matemática antes de entrar. E eu realmente era boa na escola em matemática. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu vi que eu não era boa. Eu vi que eu precisava realmente correr atrás, porque fazia muito tempo que eu não via nada de matemática e eu precisava correr atrás. Você já sentiu que pouca gente entende de verdade o que você estuda? Sim, pouca gente entende de verdade de economia. É normal, eu acho que eu também não entendo muito de direito, entende? Isso é normal. É que
O problema de não entender de economia é que você não tem uma base de critério para tomar certas decisões, entende? Então acho que é mais nesse sentido. Mas eu não julgo quem não sabe muito de economia, não, gente, que eu também não sei muita coisa de outra coisa. Eu gosto do que eu faço, o que é dos outros eu peço pros outros, sabe? Se eu não sei de um remédio, eu ligo pro meu pai, ligo pro meu tio, ligo pro meu cunhado, alguma coisa assim, né? Eu preciso que faça pra mim roupa, eu ligo pra minha mãe. Se eu preciso de alguma coisa de comida, eu ligo pra minha avó, pra minha irmã. Entende? Eu sou uma pessoa assim que tanto faz. Tanto faz. Se a pessoa sabe, não sabe, não faz diferença pra mim. Hoje, qual é o verdadeiro motivo de você estar fazendo economia? Eu amo economia. De você estar em economia, né? Trabalhando. Eu amo economia, de verdade. Eu sou apaixonada por economia. De cima a baixo, eu gosto de tudo. Macro, microeconometria, séries temporais, história, teoria, tudo eu gosto. Modelo econômico, desenvolvimento, tudo eu gosto. Você se vê mais como alguém que quer ensinar, analisar, investir, empreender, influenciar pessoas. Ensinar, com certeza. Ensinar, pra mim faz todo sentido ensinar. Pra mim não faz sentido nenhum, por exemplo, eu estar aqui falando com vocês e, sei lá, não impactar a vida de vocês de alguma maneira, sabe? Então, eu acho que ensinar pra mim é o mais importante. Só que pra trabalhar no meu trabalho de verdade, que eu faço paralelo ao YouTube, é analisar. O que eu faço mais é analisar, é como se eu estivesse por trás da mesa de operação, entendeu? Então, o meu negócio é analisar, o meu negócio é analisar o mercado, enfim. E tem uma questão aqui também que ele falou, analisar, influenciar, pesquisar. Economista pesquisa e lê muito. Se você gosta de ler, essa é a sua profissão, porque economista lê muito. Que tipo de impacto você quer gerar com esse conhecimento? O meu intuito é realmente fazer as pessoas entenderem mais de economia. Sabe, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o meu maior intuito. E principalmente melhorar através de investimento, através de você saber de economia, através de você saber o que está acontecendo no seu país. Impactar também empresas, bancos e tal, através do meu trabalho. Então, é isso. É gerar algum tipo de valor social, de verdade. Não só um valor de blá blá blá, mas mais um valor social. Se alguém estiver em medicina, direito ou engenharia infeliz, o que você diria? Vai ser feliz. Só isso. É difícil, é. E se você não tem condição e você precisa terminar essa faculdade, termina e depois faz o que você precisa fazer para ser feliz. Porque a gente tem uma vida e essa uma vida tem que ser muito bem vivida. Então é isso, pra mim é isso. Ele me fez novas perguntas, que legal. Como essa decisão mudou a sua visão de sucesso? E é verdade, eu mudei muito a minha visão de sucesso. A minha visão de sucesso antes era conseguir chegar lá. E hoje é totalmente diferente. A minha visão de sucesso hoje é o caminho. Eu tô feliz agora, eu tô conquistando o que eu queria agora, eu tô realizada agora. Então faz sentido, então tá certo, sabe? Você se sente mais alinhada hoje? Sim, muito mais. Você acha que coragem também é um ativo econômico? Sim. Eu acho que coragem é um ativo econômico, definitivamente. Se não tiver coragem, você não vai pra lugar nenhum. Coragem é o número 1. Criar os filhos com coragem é a coisa mais importante. Essa é interessante. Quer atuar mais em educação financeira, política pública, mercado ou empreendedorismo? Cara, empreendedorismo, acho que não. Só se for para ajudar empreendedores, mas não para eu ser empreendedora, porque não tem problema. Não é uma questão comigo. Educação financeira, sim. O motivo do canal existir é educação financeira. É educação financeira e econômica, vocês saberem de tudo aqui, por aqui. Política pública é muito legal. E dá pra fazer. Dá pra fazer e é muito legal. Dá pra desenvolver muita coisa com política pública. E mercado? O que é mercado que ele quer dizer assim? Mercado financeiro, será? Se for mercado financeiro, dá pra trabalhar em mercado financeiro. A minha área abrange bastante coisa, que é séries temporais. Macroeconomia, então abrange bastante. Se você tivesse ficado em medicina só pelo status, o que teria perdido? Teria perdido a razão de fazer o que eu amo. Tipo, eu teria perdido o propósito. Eu teria definitivamente perdido o propósito. Nossa, gente. E teria também perdido o amor da minha vida, né? Que eu encontrei o Lucas em economia. Nossa, gente, que pergunta profunda. Não acredito que eu vou chorar nesse vídeo. Não, pera lá, bebê. Não tô crendo. Vamos lá. Escolher economia foi abrir mão de algo
ou assumir quem você é? Nossa! Caraca, eu não tava esperando isso. Eu não vi essas perguntas. Eu não vi nada disso. Escolher a economia foi abrir mão de algo? Foi. Eu abri mão da onde eu morava, que eu gostava muito. E eu era muito feliz lá. Mas foi assumir quem eu sou. Eu sempre tive interesse por isso. E um dia eu conto uma história para vocês verem como a gente não pode mitigar o sonho de uma criança. Se vocês quiserem que eu conte essa história, vocês deixem aqui nos comentários. O que aconteceu comigo quando eu era pequena. Talvez eu tivesse tomado essa decisão mais rápido. Muito obrigada pela atenção aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem intuitivo, bem solto mesmo. Foi para contar para vocês um pouco do porquê que eu escolhi a economia. E também influenciar vocês a ser felizes. Escolher o que vocês sonham, o que vocês gostam de verdade, né? Não, tem mercado para tudo. Tem mercado para um monte de coisa. Você que inventa o mercado. Então vai fazer o que você ama, meu. Um beijo, tchau e até mais.